Boa noite, hoje é dia 19 de novembro de 2009 e estes são alguns dos principais destaques dessa edição. Câmara discutirá candidatura de políticos com ficha suja. BID concede 3 bilhões de dólares para financiamento de pequenas empresas no Brasil. E IPTU de 2010 vai ficar mais caro. A Câmara pretende se reunir em comissão geral até o dia 8 para discutir o projeto que proíbe a candidatura de políticos com a ficha suja. A proposta foi entregue à Câmara no mês de setembro, acompanhada de mais de 1 milhão de assinaturas. O presidente da Câmara, Michel Temer, do PMDB de São Paulo, já defendeu mudanças no projeto, entre elas que seja proibida a candidatura somente daqueles que foram condenados em decisão do colegiado. E hoje o presidente do Senado, José Sarney, informou que já acertou com os líderes partidários a votação da reforma administrativa da Casa antes do final do ano. Segundo informações da agência Senado, Sarney explicou que falta apenas marcar a data da sessão em que o plenário vai discutir sobre a matéria. O mesmo deve acontecer com a votação sobre o ingresso da Venezuela no Mercosul. E o Banco Interamericano de Desenvolvimento aprovou hoje uma linha de crédito de 3 bilhões de dólares para que o Brasil aumente o financiamento das pequenas e médias empresas. A linha de crédito e o empréstimo inicial de 1 bilhão de dólares foram aprovados hoje pela direção executiva do banco. Essa concessão de fundos será igualada pelo BNDES. Isso porque pequenas e médias empresas brasileiras garantem 2 em cada 3 postos de trabalho no país. Frente à escassez de crédito causada pela recente crise mundial, o Brasil autorizou 122 mil operações do BNDES em 2008, um aumento de 70% em relação ao ano anterior. E a Prefeitura vai publicar amanhã no Diário Oficial a nova listagem de valores dos metros quadrados que consta na revisão da Planta Genérica de Valores. Essa lista é base para o cálculo do valor venal do imóvel, que por sua vez é usado no cálculo do IPTU. Se o metro quadrado da sua rua valorizou, prepare-se para um belo aumento no IPTU. A correção geral da planta, que não ocorria desde 2002, resultará em um aumento médio de 31% do metro quadrado de toda a capital. Mais informações você encontra no site da Prefeitura. E um relatório da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico divulgado hoje afirma que o Brasil deve crescer 4,8% em 2010. Para 2011, a previsão da OCDE é de que o Brasil cresça 4,5%. Segundo um documento da entidade, haverá uma recuperação econômica e um crescimento em quase todas as regiões do mundo no próximo ano. As previsões de crescimento para os países ricos mais que duplicaram e o novo relatório diz que o mundo desenvolvido deve crescer 1,9% no próximo ano. No entanto, a OCDE alerta que a recuperação econômica poderá ser modesta durante bastante tempo. E a moeda norte-americana ficou mais cara um dia após a nova medida do governo para taxar a emissão de recibos de ações brasileiras negociadas no exterior. Agora você confere os indicadores econômicos. A União Europeia pediu nesta quarta-feira que a Colômbia e a Venezuela evitem qualquer ação que agrave a atual tensão entre os dois países. Eles devem promover medidas que aumentem a chance de um diálogo. De acordo com um comunicado da União Europeia, o grupo está muito preocupado com a tensão na região. Além disso, o grupo pediu que os dois países cumpram as leis internacionais e os acordos bilaterais. Nas últimas semanas, a relação entre Bogotá e Caracas piorou, uma vez que o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, pediu que o país se prepare para um possível conflito com um país vizinho. Chávez já havia congelado as relações bilaterais com a Colômbia desde que Bogotá assinou um acordo com os Estados Unidos para que o país use até 7 bases militares do território no país latino-americano.
No discurso de posse, do presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, prometeu nesta quinta-feira combater a corrupção e fortalecer o exército para que possa assumir a tarefa de proteger o povo afegão nos próximos 5 anos de seu segundo mandato. Falando pela primeira vez após assumir o cargo, Karzai reiterou a oferta de reconciliação aos talibãs moderados e de colaboração com seus opositores nas eleições à presidência. Karzai afirmou que nos próximos 3 anos pretende que seu exército leve a iniciativa nas operações militares. Porém, no dia da posse de Karzai, não foi nada tranquilo, já que um atentado suicida matou 10 civis e deixou 13 feridos em um mercado no sul do Afeganistão. Além disso, um carro-bomba explodiu horas antes, matando 2 militares norte-americanos. E o presidente deposto de Honduras, Manuel Zelaya, pediu mais uma vez nesta quinta-feira que haja uma luta pacífica contra o golpe de Estado que o derrubou no dia 28 de junho. Além disso, Zelaya pediu que o povo do país haja com consciência no próximo dia 29 de novembro, dia que vai ocorrer as eleições gerais, já que ele considera que o processo eleitoral ocorre sem um acordo político. O presidente deposto também considera o pleito ilegal, já que viola os direitos dos eleitores, além de tudo, esconde o golpe de Estado. A chanceler alemã Angela Merkel pediu à comunidade internacional para que chegue a um acordo político vinculado à Conferência da ONU sobre a mudança climática. Com isso, será possível redigir no primeiro semestre de 2010 um tratado definitivo para a redução nas emissões de gás carbônico. De acordo com Merkel, a cúpula de Copenhague só será bem-sucedida caso o acordo seja alcançado. A recente tensão nas negociações entre diferentes países levaram a ONU e especialistas a admitir que será difícil conseguir um tratado já em dezembro. Mesmo assim, o objetivo da cúpula de Copenhague é a criação de um acordo de redução nas emissões de CO2 que substitua o protocolo de Kyoto, que é válido até 2012. Pela manhã, cerca de 150 pessoas da Uniafro, com apoio de diversos movimentos sociais e independentes, ocuparam a Secretaria de Justiça de São Paulo por cerca de 2 horas, quando foram atendidos. Eles protocolaram uma petição reivindicando cotas nas universidades e maior investimento em educação. Pela tarde, o mesmo documento foi protocolado no Ministério Público, onde os movimentos também pediram por uma audiência pública que apure a responsabilidade do Estado em relação às violências cometidas com a população mais pobre e o povo negro. O movimento também reivindica, junto à Assembleia Legislativa, políticas públicas e revisão dos programas de ação afirmativa. Amanhã, o Dia da Consciência Negra será celebrado em mais de 750 municípios brasileiros. E você vai conferir na nossa edição especial uma reportagem sobre esse dia e sobre o Estatuto de Igualdade Racial. E para diminuir os gastos com combustíveis, muitos proprietários de veículos estão fazendo a conversão para o gás natural veicular, que em outubro bateu o recorde de conversão no Rio de Janeiro. Segundo o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, foram mais de 5.000 conversões em outubro no Brasil. Desse total, mais de 4.000 foram feitas no estado do Rio de Janeiro. A explicação seria o incentivo por meio do desconto de 75% no valor do IPVA. Outros fatores que podem explicar o dado são o recebimento do 13º salário, a recuperação a médio prazo do valor investido e a alta do preço médio do álcool e da gasolina. E agora você confere a previsão do tempo para todo o Brasil com a Climatempo. Nesta sexta-feira, uma nova frente fria avança pelo sul do Brasil. Áreas de nuvens carregadas ainda vão crescer sobre a região. A frente fria se aproxima de São Paulo, mas não chega a fechar completamente o tempo. O ar quente e úmido predomina sobre grande parte do Brasil e a umidade está mais baixa sobre o Nordeste. O sol aparece com força, não há previsão de chuva entre o Ceará, a região da Grande Belo Horizonte e o Espírito Santo. Muitas nuvens se formam ao longo do dia entre o Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal. As pancadas de chuva acontecem a qualquer hora. Em São Paulo, no Paraná e em Santa Catarina, as nuvens aumentam, o ar fica abafado e há previsão de chuva forte a partir da tarde. Quase todo o Rio Grande do Sul fica com tempo chuvoso. Novos temporais podem atingir o centro e o norte do estado. No sul gaúcho, céu nublado e chuva leve. Temperatura mínima prevista de 17 graus em Porto Alegre e 21 graus em Brasília. No Rio de Janeiro, máxima de 36 graus e 34 em Manaus.
Seleção masculina de vôlei segue invicta na Copa dos Campeões. Essa e outras notícias, além do comentário de Juarez Araújo, você confere após o intervalo. Nós já voltamos. Estreia amanhã nos cinemas do Brasil a segunda parte da saga Crepúsculo, o Lua Nova. O filme teve a maior pré-venda de ingressos do ano nos Estados Unidos e é baseado no best-seller de Stephenie Meyer. Na história, o grupo de vampiros amigos de Bella Swan se afastam dela com a intenção de protegê-la, mas os perigos continuam por perto. No elenco estão Robert Pattinson e Kristen Stewart. This may hurt just a little. No, please, please! A seleção brasileira masculina de vôlei voltou a ter um adversário complicado na Copa dos Campeões. Na manhã desta quinta-feira, em Osaka, no Japão, os comandados do técnico Bernardinho mantiveram a invencibilidade após superarem o Irã por 3-1. O técnico Bernardinho optou por não colocar Giba e Lucas em quadra e reconheceu que a equipe esteve abaixo do que pode apresentar na Copa dos Campeões. O Brasil volta à quadra apenas no sábado, quando mede forças com a Polônia em Nagoya, também no Japão. E membros da comissão técnica da seleção da Irlanda, jogadores, políticos e torcedores espalhados pelo mundo estão revoltados com o gol irregular da França no empate, em que carimbou o passaporte francês para a Copa do Mundo. E muitos deles já pediram a anulação da partida. Mas a FIFA, segundo informa o jornal inglês The Guardian, um dos mais respeitados na Inglaterra, descartou a ideia. O diário afirma ter procurado um porta-voz da entidade e a fonte negou categoricamente a possibilidade de uma revanche, referindo-se à Lei 5 das regras oficiais do esporte, que afirma que o árbitro tem autoridade total para fazer cumprir as leis do jogo e que as decisões do juiz sobre os fatos são definitivas. E agora Juarez Araújo comenta os principais destaques do esporte. Boa noite, Juarez. Boa noite, Fernandinha. Boa noite, amigos do esporte. Olha, a cada rodada o Palmeiras se distancia cada vez mais do título do Campeonato Brasileiro. Só um milagre pode salvar o Palmeiras. Por exemplo, duas coisas. É difícil a moeda cair duas vezes de pé. O Palmeiras precisa ficar torcendo por derrotas do Flamengo contra a equipe do Goiás no estádio do Maracanã. Precisa ficar torcendo contra o São Paulo, que vai enfrentar o Botafogo, lá no Rio de Janeiro. E também precisa ficar torcendo que o Internacional e Atlético Mineiro fiquem no empate. Jogos desse final de semana, o jogo do Palmeiras e Grêmio, que foi antecipado para quarta-feira, para ontem, acabou vitória do Grêmio por 2-0. O Palmeiras continua com seus 59 pontos, o São Paulo é o líder, 62 pontos, o Flamengo é o vice-líder, tem 60 pontos, e aí você vê como é que está difícil a situação do Palmeiras. Precisa ficar torcendo desesperadamente por derrotas dos adversários diretos à conquista do título. No intervalo do jogo, né, depois de 1-0, o Obina e o zagueiro Maurício acharam melhor resolver o problema do gol do Grêmio no soco, na base da violência, e acabaram no reinício do jogo, no início do segundo tempo, expulsos. Foram afastados, dispensados sumariamente da equipe do Palmeiras devido a essa atitude. Portanto, o Campeonato Brasileiro continua indefinido, mas agora me parece que apenas duas equipes continuam brigando pelo título. Agora o São Paulo, que é o líder, e o Flamengo, vice-líder. Ao Palmeiras resta apenas rezar, e como rezar por milagres. Bem, o Fluminense está na final da Copa Sul-Americana de futebol. Venceu a equipe do Cerro Porteño por 2-1, um jogo no Maracanã que acabou inclusive em pancadaria, coisa horrível para o futebol, mas o Fluminense agora aguarda o vencedor entre LDU e o River Plate do Uruguai. O jogo será nesta noite para definir o outro finalista da Copa Sul-Americana. E o Uruguai foi a 32ª seleção a se classificar para a Copa do Mundo do ano que vem na África do Sul. Um jogo disputado no estádio Centenário, em Montevidéu, uma grande festa, um hino nacional que demorou quase 5 minutos. Foi pela primeira vez eu vejo uma equipe adversária, a Costa Rica, deixar
a fileira durante a execução do hino e foi fazer o aquecimento e o hino continuou. Foi uma coisa hilária no futebol. Depois que terminou a festa do hino, os costarriquenhos voltaram e depois foram cumprimentar os jogadores do Uruguai um por um. Então, Uruguai, 32ª seleção classificada para a Copa do Mundo do ano que vem. Voltamos com você, Fernandinha, e bom feriado. Até segunda-feira. Tchau. Muito obrigada, Juarez. E essa edição do Jornal 8 em Ponto fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, tenha uma boa noite e um ótimo final de semana.